Olá pessoal, boa noite. Como vai? Que alegria poder conversar com vocês hoje à noite. Eu estou aqui. Olha, minha tia do Canadá está entrando. Bianca Toledo, grande líder do Evangelho, está aí conosco. As pessoas vão entrando. Eu já vou chamar a doutora Karine e vamos bater um papo muito importante hoje sobre me ama, mas me humilha? Como assim? Né? Relacionamentos antagônicos, relacionamentos difíceis, relacionamentos confusos. E hoje a nossa esperança é poder iluminar essa disfunção. Bianca, que saudades de você. A gente tem que se ver assim que possível. Deixa eu já procurar a doutora Karine aqui. Peraí, por favor. Karine, eu acho que você já está aqui. Entra, clica no mais aqui para você pedir para entrar na ligação. Por favor. Ah, aqui, já achei você. Pronto. Aê, doutora Karine Rizardi, como vai? Oi, Felipe, como vai? Hoje, apesar de eu ser psicóloga também, hoje eu serei sua entrevistadora. Isso aí, vamos Hoje, conversar, vamos é, conversar. hoje, hoje eu saio do meu papel de psico e vou para o meu papel de jornalista, porque eu acho que esse Uhum, assunto vai aquecer muitos corações, né? A gente precisa falar desse assunto, Felipe. sim, precisamos. E as pessoas que estão dentro de um relacionamento, né, muitas vezes que não é saudável, elas demoram muito tempo para fazer a Muito. identificação desses traços, né? E Muito eu não sei sofrimento. se você tem conhecimento, mas o índice de divórcio de relações tóxicas ela é muito, muito baixa. Porque a É mesmo. pessoa, ela é mesmo, porque a pessoa ela tem um envolvimento é, de uma forma manipulativa tão envolvente que esse Uhum, processo faz com que ela fique sob uma culpa tão extensa e se uhum. sentindo de alguma forma muito insuficiente dentro da relação, e isso vai alimentando muito as fantasias de que ela precisa ficar isolada, uma série de coisas que Sim, nós vamos conversar aqui, né? muita confusão. Mas olha, a doutora Karine Rizardi é psicóloga há quantos anos, doutora? Qual vinte que e é a dois Felipe. Tô com 22 anos de Apesar da estatura. da minha carinha assim, Isso nova, aí, muito. sim, eu tenho 42 anos de estrada, sou terapeuta de Uhum, família e de casais, uhum, fiz especializações fora do país também, uhum, no CCH, da parte de Chicago, da Universidade de Chicago, onde eu uhum. estudei aconselhamento nessa área, né? Eu fiz Sim, também o aperfeiçoamento na Wheaton College, que foi lá onde o Billy Graham, que sim, eu amo ele demais, onde ele sim, fez sim. Conheço a antropologia. Whitney. Aham. Já esteve Hum, lá? já estive no campus. Uhum. Então, muito Coisa lindo. boa. Então a minha estrada inteira ela tem a ver com casais, né, e família. Uhum, E esse uhum, tempo todo a gente vai lidando no ambiente clínico com pessoas que são narcisistas, às uhum, vezes, né, ou pessoas, por exemplo, vítimas de narcisistas, que as pessoas está muito falado, mas a gente não fala no meio cristão, por exemplo, a gente fala, uhum, mas de um jeito muito cuidadoso, quase que tipo, não uhum. vamos falar sobre o assunto, né, Felipe? E Exato. antes da gente começar, eu também quero te apresentar para as pessoas, Por né? favor. Eu quero que você se apresente aí, mas eu vou te Uhum. dizer que essa conversa, na verdade, ia acontecer entre eu e você, Sim, sim, por conta da nossa profissão em comum. sim. E aí a gente resolveu estender para o pessoal que nos assiste aqui nesse momento, para todos que vão Uhum, ouvir essa live depois, uhum. porque eu acho que é uma riqueza a gente tratar de um assunto tão forte como esse, né? E muitas vezes Sim. velado no nosso meio, não é, Felipe? Com Quem certeza, conhece o velado e não Felipe iluminado, né? Ah, e não iluminado nesse aspecto? Eu vou só te apresentar dentro do que o pessoal aqui do Brasil te conhece, tá? sim, claro, com certeza. Você ficou conhecido pelo tradutor da Dev Tyrus na experiência da mesa, né, Felipe? Foi, foi. Eu tive um privilégio muito grande de servi-los, servi ela e o esposo, Larry, né, por 9 anos.
e foi assim um prazer ímpar. Mas deixa eu dar um geralzinho, aí a gente chega no ponto da nossa conversa. Eu sou brasileiro, Felipe, nascido aqui no Brasil, estou no Brasil até o final desse mês, eu e minha esposa, e cresci em Ribeirão Preto, São Paulo, morei no Rio de Janeiro brevemente, e logo me mudei para os Estados Unidos com 17 anos, isso há 18 anos atrás, né? E fui fazer o seminário Christ for the Nations Institute, onde a Ana Paula Valadão do Diante do Trono fez, né? Ela me inspirou muito para fazer, assim, não como uma figura pública, não tínhamos relacionamento naquela época. Aí uma amiga minha muito próxima fez também, a doutora Raquel Almeida Viotti, e logo mais eu fiz psicologia na Universidade Batista de Dallas, né, dando prosseguimento ininterrupto do meu seminário. Eu sempre tive essa paixão de misturar, né, a ciência com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Deus é o criador de todas as coisas, tem todo o conhecimento. Então eu tinha essa paixão, eu falei, gente, é uma coisa muito óbvia como elas andam juntas, né? E apesar de haver uma compartimentalização muito forte ainda, eu cresci nesse âmbito ministerial, né, servindo a visão de grandes líderes, servindo as nações com projetos filantrópicos, com missões, com publicações de livros, e tive o privilégio aí de servir então o Larry e a Debbie. Foi eu que apresentei a Ana Dev, né? A Ana estava em Dallas em 2009, muito deprimida, com uma transição muito difícil na vida dela. E aí a Ana e a Dev, eu me lembro até hoje, fevereiro de 2010, lá na casa da Dev, quando elas se conheceram, foi amor à primeira vista e começou Mulheres Diante do Trono, né? Aí as pessoas me perguntam, mas o que você fazia lá, Felipe? Bom, o cameraman, o pastor Márcio, a gente servia como podia, né? E muitas vezes como intérprete. E conheci você nessa jornada, né, doutora Karine? Eu não me lembro exatamente qual o ano, né? Mas aí recentemente em Belo Horizonte nós tivemos um diálogo mais profundo, tivemos uma conversa, um almoço. E hoje, atualmente, eu também trabalho no Estado de Israel, né, como diretor de comunicação e marketing dentro de uma organização chamada Tikkun Global, e que visa evangelizar, discipular e ganhar o povo judeu para o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, eu estou assim, sempre nessa vertente concomitante, né? E eu, assim, me tornei bastante interessado sobre o assunto de narcisismo após ver, né, a confusa realidade de tantas pessoas que não conseguiam articular o que estava acontecendo, o abuso. E eu também tive isso na minha própria vida, em alguns relacionamentos. E eu me debrucei nesse assunto de maneira profunda. Né? A doutora Caroline Leaf, que é conhecida aqui no Brasil. Ela é fantástica. Ela tocou no assunto e eu estava ouvindo a mensagem, o podcast que ela fez com uma grande autoridade desse assunto nos Estados Unidos, que chama doutora Romani Davarsula. Ela é uma indiana americana que se tornou assim a expert do assunto. Ela é muito boa, mas não existe nenhum material dela ainda em português, né? E eu gostaria até de um dia contatá-la para a gente trazer esse assunto mais para o Brasil, abençoar o Brasil, né? Mas vamos destrinchar esse assunto. Vamos agora. Vamos lá. Eu vou te fazer um monte de pergunta, então, porque eu vou te fazer perguntas, Felipe, como se eu fosse as pessoas que entram dentro de um ambiente clínico e como... porque é o que a gente estava conversando ali antes, né, hoje à tarde. A minha preocupação maior não é trazer uma informação só, digamos, o que vem a ser, porque em tese todo mundo sabe. A minha preocupação é assim, viu? Como que eu identifico e como que eu resolvo? Porque essa é onde eu vejo a deficiência de muitos lugares que abordam o assunto, eles descrevem o ponto, mas eles não vão no como. E eu gostaria muito, né, dessa parte que você e eu conversávamos a respeito do love bombing, do gaslighting. Eu quero que você fale para quem está nos ouvindo, mas antes disso eu quero que você me diga o seguinte. Você acha que o Dom Juan, ele era um narcisista? Todo mundo aqui conhece o filme, né?
que conta que ele era um sedutor absoluto em suas minuciosidades para trabalhar a feminilidade de uma mulher a ponto dela se tornar muito dele. E quando ela estava completamente envolvida, né, Felipe, o que acontecia? Ele fazia o clássico papel de um narcisista, que é cair fora, né? Sim. Você acha que ele era? Olha, baseado em todos esses traços, eles já constituíram aí uns 5 do que é chamado de 7 pilares do narcisismo, né? Então, é para mim muito claro. Quando você falou do descarte, quando você falou do carisma, do encantamento, né? Que a pessoa faz, o love bombing, que é um termo em inglês, que não está no português ainda. Acho que a gente devia procurar, né? Colocar essa terminologia no português também. Mas o bombardear de amor, né? Ou seja, aquela grandes gestos que atraem a pessoa, que apela para o ego dela, que apela para a necessidade de amor e afeto. A pessoa se entrega de completo, mas não sabemos que logo mais, quando esse narcisista sentir que ele tem posse da pessoa, ele a descarta. E por quê? Porque ele se entedia. É simples assim, porque ele cai no tédio. E eu queria perguntar para o pessoal que está nos assistindo, coloca no comentário qual que é a sua opinião da doutora Karine, que ela falou aqui, o Dom Juan, né, que é esse filme clássico. Vocês acham, vocês não acham que é uma versão de um caso narcísico? Por favor, vamos falando e vamos escafunchar, como diz a minha esposa. Ela é mineira, assim, muito, né, muito do vocabulário. Vamos escafunchar esse assunto. E Olha assim, só, até doutora... estão perguntando aqui, Felipe, e no casamento, como é que eu faço se eu percebo que o meu esposo tem características de um ego muito inflado? Como que eu identifico se aquilo entra num processo saudável a ponto de ser só saudável, né? Ou quando isso já está indo para uma patologia? Certo. É muito importante, eu gostei dessa pergunta dela, porque às vezes no namoro é mais fácil de você identificar e cair fora, mesmo que você sofra. Mas a pergunta foi pertinente ali, porque dentro de um casamento é muito difícil você perceber que às vezes... O que é o narcisismo, né? Narcisismo, gente, é quem é muito egoísta, se a gente for trocar o nome. Né? Uma pessoa tem outras características, mas para desenhar para vocês, é uma pessoa que está muito preocupada em si mesmo, ela se encanta, ela vive só para ela e ela quer você o tempo inteiro em função dessa realidade que ela vive. Então, ela acha que é um direito dela você estar em função dessa pessoa. Né? O pessoal que está perguntando também como que eu identifico. Vai lá, sim, vamos lá. Olha, logo mais, a pessoa que nos perguntou sobre o casamento, a gente vai conversar sobre os comos, né? A gente não vai ficar só na descrição, na definição. Então, doutora Karine, vamos voltar com certeza lá, mas as principais características para uma pessoa ser considerada com um transtorno de personalidade narcísica, de acordo com o DSM, que é um manual, né, da psicologia na comunidade internacional, existem 7 características principais. Primeiro de tudo, falta de empatia. A pessoa não consegue acolher a dor do outro, em nenhuma hipótese, e se ela faz de maneira insatisfatória. Ela faz motivada por algo que ela precisa alcançar imediatamente ali. Então, não é porque eu verdadeiramente tenho cuidado e afeto e carinho pela outra pessoa, mas é porque eu quero que ela fique quieta, então fica quieta, e a pessoa te trata de maneiras insultivas, se assim eu posso dizer. O segundo, senso de direito. Essa pessoa nasceu ou desenvolveu uma personalidade achando que tudo é devido a ela. Todos devem a ela. É o direito dela. Ela então vai de uma maneira disfuncional brigar para o que é dela, porque está se sentindo ameaçada, está se sentindo vigiada. Alguém vai tirar de mim o que me é devido. Isso é muito comum no narcisismo. Número 3, grandiosidade, ou seja, um senso
que a pessoa tem é um amor patológico por si mesmo, mas ela acredita que ela é maior que a vida, né? Que as conquistas dela, que Ela o acha que todo mundo tem status, inveja dela, né? todo mundo deseja ser ela ou ele, tá? Eu tô falando ela porque o nome Sim. pessoa fica no feminino, mas aqui está, a grande maioria esmagadora do narcisismo está entre os homens. E nós temos, sim, muitas mulheres com essa disfunção, mas até hoje o que se consta é mais no gênero masculino. E isso é muito triste. Vamos lá. Número 4, superficialismo. A pessoa, ela é materialista demais. Ela quer viver nas aparências demais. Ela se endivida, ela faz o impossível para o que não condiz com a realidade dela. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter os olhares de outros. Então, isso se vê muito na maneira de vestir, na maneira de usar o Da compra dinheiro, de um carro, compra de um carro, uma casa feita de uma da certa própria forma, exibição dela mesma no exibicionismo. Instagram, é um perfil que você pode analisar, clássicos Com narcisistas, né? certeza, Agora, é importante a gente deixar claro que nem toda pessoa que tira selfie é um narciso. Nem toda pessoa de jeito nenhum, é uma pessoa que se veste bem, charmoso, de jeito nenhum é por isso que ele vai ser um narcísico. É uma combinação multifatorial. Próximo. Busca crônica por admiração e a validação. Isso se diferencia um pouco no superficialismo, porque o superficialismo está muito ligado ao materialismo. Quando a gente fala sobre a busca crônica de admiração, isso pode se manifestar em muitos ambientes, né? Os olhares, o intelectualismo é uma forma, a espiritualidade é outra forma crônica de manifestação de uma busca, né? Por exemplo, eu nasci no meio pentecostal, eu amo o meio pentecostal no cristianismo, né? Mas eu já encontrei ministros do evangelho narcísicos, sem dúvida nenhuma. E isso vem com uma casca grossa, aí você pega, por exemplo, uma pessoa que tem o dom profético. Gente, todos nós somos humanos, né? Mas às vezes essa pessoa não está lá pelo dom ou pelo serviço ao reino, está lá pela admiração, está lá Pelo pelos próprio... olhares. Uhum. Próximo, tendência à ira. É interessantíssimo que as pessoas que exibem, né, o narcisismo identificado, clínico, elas têm uma variação de humor, uma variação no seu, como que se diz em português? No seu mood, no seu... Na forma de agir, assim, no seu na comportamento forma de padrão? agir, mas também no seu estado emocional. Né? Ela tem uma variação brusca. Por exemplo, não é uma situação que você está numa conversa difícil, naturalmente as pessoas Às podem vezes se você aquecer. achou um amigo, né, Felipe? Às vezes você achou um Sim. amigo, você está entrando num jantar, de repente você encontrou uma pessoa conhecida, a pessoa ela muda radicalmente de humor porque você Sim. foi Tirou os cumprimentar olhares. de forma educada aquela pessoa e foi motivo para a pessoa ficar emburrada a noite inteira. Esse é uma questão que coloca assim, né? Essa questão de tendência à ira, né? Essa que instabilidade emocional. É isso que eu estava tentando dizer. Está pedindo, né? Arrogância também é um, né, dos pontos. É o sétimo, é o próximo. Então, a arrogância é aquele orgulho, né, crônico. É aquela coisa assim, eu sou acima de todos e tudo. Né? Eu sou devido tratamento especial, eu tenho que ir pela sala VIP, eu tenho que entrar com tapete vermelho, eu tenho que ter aparições grandiosas. Então, quando você tem uma combinação de pelo menos 5 dessas 7 colunas, você tranquilamente consegue identificar uma pessoa com transtorno de personalidade narcísica. Então, assim, existe um fluxo, vamos rapidamente falar sobre esse fluxo, como que essa dança do relacionamento. Doutora Karina, eu vou jogar a bola de volta para você, porque vai que você tem perguntas, eu não quero avançar sem o seu ok. Não, eu acho que é legal falar dessa dança, porque a pergunta das pessoas aqui está dizendo, né? Um narcisista, ele sabe que ele é narcisista, Felipe?
Rarissimamente. Infelizmente, Ele, rarissimamente. ele não tem essa ideia de que ele é narcisista. Não, ele no normal, o comum é que o narcisista seja cegamente inconsciente do que ele faz aos outros. Ele sabe do que ele precisa, ele sabe o que ele está procurando, ele sabe manipular as pessoas, mas ele não tem noção do que ele está fazendo com o sentimento dos outros, com a vida emocional das pessoas ao redor dele. Então, na comunidade da psicologia americana, em 2010, foi quando esse assunto veio para o centro da plataforma, de modo geral, nas universidades, nas clínicas. E as pessoas inicialmente falavam que narcisismo não tem cura, sob hipótese nenhuma, e esse quadro está se revertendo, glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos vendo pessoas com um diagnóstico crônico, intenso, clássico de narcisismo procurarem atendimento psicológico e mudarem. Então, isso para mim é uma nova... porque a psicologia começou falando de jeito nenhum, não tem como, a pessoa não vê, não vai ver, nunca vai pedir ajuda. E a Bíblia não nos diz isso, que é possível para todos nós alcançarmos a graça do Senhor. Então, e como é que a gente faz para convencer o narcisista que ele está muito fora da casinha, porque ele tem uma falta de noção do quanto que ele machuca o outro, sim, né? Ele tem uma falta ele de tem uma clareza tão forte de que ele tem o direito de ser satisfeito. Ele tem necessidade que você o elogie o tempo inteiro, né? Ele tem necessidade que a imagem dele seja, olha, louvado, tantas lembranças aqui que me ocorrem pela mente, sabe? De gente brigar por causa que já estava vestindo uma outra camisa de amigo que tinha ganhado, né, de presente, porque aquilo era uma ofensa para o meu ego. Ou exemplos assim, por exemplo, uma mulher tendo neném, ela descobre que o seu esposo o traiu no dia do nascimento do neném, casualmente pelo telefone, não foi nenhuma procura, e a tranquilidade dele em dizer no dia do nascimento do filho que onde já se viu, isso aí é coisa mais tranquila e natural. E não é natural, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a dança dessa realidade ela é muito cansativa, ela é exaustiva, porque ela deixa a pessoa que está se relacionando quase doente. Confusa, muito. Na verdade, então vamos por esse caminho. Vamos identificar, e isso pode acontecer em relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, casamentos, com certeza, famílias, lugar de trabalho, igrejas, comunidade da fé, com certeza isso é muito, muito possível de se encontrar. E o ciclo e no trabalho normal, também, né, Felipe? No trabalho é uma área assim, muito comum, principalmente, né, em cargos de diretoria, cargos de supervisão, né, existe uma tendência, existe uma possibilidade grande, e nos Estados Unidos, com a conscientização, os setores de RH, né, que são equipados com psicólogos e tudo, estão agora prontos para começar a lidar de uma maneira bastante robusta, sabe? E logo, com certeza, no Brasil, eu tenho certeza absoluta que isso vai se tornar algo mais e mais evidente, quanto mais falarmos sobre isso e equiparmos as pessoas como estamos fazendo hoje. Mas o fluxo, doutora Karina, é assim, tiro e queda. Número 1, idealização. Como que começa? Um narcísico, quando ele nota alguém que ele precisa e quer, por alguma razão, atrair para si, ele começa o que é chamado de love bombing. Ou seja, é aquela enxurrada de atos que vão atrair essa pessoa, que vão, digamos assim, jogar é uma isca. Para ela morder a isca, né? Exatamente. Então ele vai atrair essa pessoa a estar à frente com ela, a querer estar com ela e também a ter admiração por ela. Então isso se manifesta como? Com gestos grandiosos fora de tom. Ou seja, no começo, quando você está conhecendo uma moça ou um rapaz para um namoro afetivo, vamos usar esse exemplo, não é adequado você levar para um iate, fazer um jantar à luz de velas na Baía de Miami. Não, não é. Isso é muito precoce, muito prematuro. Então, o que acontece?
imediatamente a pessoa já fica encantada. Porque o normal é você o quê? Comer um pão de queijo. Ir lá no No shopping, café, né, no né? lugar público, onde todos Uhum. podem sair a hora que quiser, né? E aí vai evoluindo, vai para uma nova etapa, para outra etapa, para outra etapa. Não, é imenso, é grandioso, em inglês existe um termo chamado dazzling, né? Se alguém conseguir me ajudar a traduzir, dazzling é aquela coisa brilhante, aquela coisa que ofusca, que deixa você psicodélica, né? Que E é uma deixa coisa muito você acompanhada de encantado. público, né? Eles Sim, gostam de um público, né? eles gostam da admiração, com certeza. Então, Uhum. começa aí a pessoa vai e cai. A próxima parte desse ciclo é a desvalorização. Então, ao mesmo tempo que você recebeu um tratamento grandiosíssimo, fora do normal, quando o narcisista ou a narcisista nota que você está nas mãos dele, ele dá um comando, você faz, ele pede alguma coisa, você realiza, a ponto de você assim cancelar a sua agenda, os seus compromissos com as pessoas do seu convívio, de repente você muda os seus padrões. Por quê? Porque você quer aquilo para sempre. Ele cai no tédio, ele cai naquela coisa assim, não gostei disso, então eu vou começar a descartar. E isso E acontece, aí eles vão distanciando, né, Felipe? sim, E aí, existe uma. agora fazendo, enquanto você falou aí agora, só falando, só puxando um exemplozinho, muito Uhum, clássico em clínica, a gente ouve assim, Karine, eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp, e aí uhum. agora, e ele me dizia bom dia, boa tarde, boa noite, me mandava 512 mensagens, de repente parou de falar. Desaparece, evapora. Uhum, Distancia, né? De repente não uhum, deu ar da graça lá mais, só que uhum. daí aquilo vai gerando ansiedade na vítima e Com daí a certeza. coisa, né? Confusão. A pessoa começa a se questionar de todos os lados, o que que eu fiz, o que que eu não fiz, o que que eu, né, falei demais, o que que eu falei de menos. E aí começa o espaço mental da vítima, ele fica tão intenso, ela se torna é uma obsessão, você fica consumido com aquilo, né? Você está trabalhando, você está pensando naquilo, você está limpando casa, você está pensando naquilo, o que que eu fiz de errado e por aí vai. Bom, aí existe a frieza emocional, o distanciamento sem motivo aparente, e começa então o que é chamado de migalhas emocionais. Ou seja, a pessoa começa a jogar normalmente, jogar novas iniciativas na mesma vítima. E se a pessoa quer muito, que é o normal, ela começa a se negar, ela começa a se despir dos seus princípios e valores e começa a obedecer o narcisista. Ou seja, no começo não seria esperado isso de ninguém, né? Mas como ela entrou no ciclo, ela agora começa a se tornar uma escrava mental, sim, dessa pessoa. E isso, o que acontece? Existe um outro termo em inglês que a psicologia chama de hoovering. O que significa hoovering? Hoovering é quando você pega um aspirador de pó e você vai para um tapete e existem migalhas nesse tapete, existem resíduos. Aquele ar vai puxar, aquele ar vai fazer um hoovering. Nesse momento que o narcisista está, né, superando o seu próprio tédio, começando a querer retomar as atividades com aquela vítima, ele vai fazer o hoovering, que é o reaparecimento, que são falas que vão ser apelantes para a pessoa, e ele vai tentar, então, sugá-la, ele vai tentar trazê-la de volta para o ciclo, tá bom? Aí, o que acontece? Nesses momentos são quando as vítimas começam a se questionar. Por quê? O sistema ao redor delas, com certeza, já está num ponto assim, peraí, o que o Felipe está fazendo? Ele não é assim, ele não cancela, ele não some, ele não é rude, e eles começam a questionar, e a vítima começa a pensar, bom, eu tenho que falar com fulano, porque ele está me tratando assim, eu não gosto disso. Minha família não está gostando disso. Aí que vem o gaslighting. Gaslighting é um conceito muito importante que, se vocês não lembrarem de nada que nós estamos conversando,
eu sugiro você estudar esse termo. Na psicologia, doutora Karine, por favor, me diz se estamos indo muito rápido ou muito devagar. Não, não, vai, Tá vai, vai no ok? fluxo. Quando eu não falo nada é porque eu estou vendo que está clara a mensagem, Ok. né? E eu só acrescentaria mesmo nesse processo que quando a pessoa começa a obedecer Uhum, né, o cônjuge demais, uhum. ou o namorado, o noivo, enfim, Ou o chefe, ou o ele pastor, começa ou... a fazer a pessoa ficar isolada, gente. Sim, Então, sim. é muito importante vocês se aterem, porque você começa a perder a sua doçura, você começa a Uhum, perder a sua calma, você sim. começa a se tornar uma pessoa que você não é ao lado de uma pessoa assim. E às Uhum, vezes às vezes os familiares avisam, né? Viu? Mas você não era assim, você está nervosa, você está tensa, o que está te uhum, acontecendo? Porque a pessoa ela uhum, está se sentindo tão insuficiente, ela está achando que é ela que errou, ela está achando uhum, mil defeitos, por que, que ele sumiu? E aí, essa falsa alimentação de mentira faz uhum. ela acabar se sentindo insuficiente e ela cai no ciclo de novo. Né? Sim. Então, prestem atenção quem nos ouve. A questão Uhum. do isolamento. Eu sempre penso que um Exclusividade. Uhum, esposo, uma uhum, esposa, é porque ela quer. A gente, quando vira cônjuge, a gente precisa ser um canal de uma pessoa para que ela seja melhor do que ela foi quando ela te conheceu, com certeza. né? Então, é Uhum, minha obrigação que o meu marido ou eu, que a gente possa ser melhor do que a gente era quando a gente conheceu. E já uhum. no perfil de um casamento ou de uma relação narcisista, não existe isso, Não. né? Você tem que viver em função de mim e Sim, é uma aí de extensão você do se próprio pensar ao narcisista. contrário. Oi? Uhum. A pessoa se torna uma extensão, ela, o narcisista vê ela como um acessório, entendeu? Por Como favor, um acessório. prossiga. Eu lembro, agora você falou acessório, eu agora recordei de uma técnica que eu usei com um casal, Uhum, que eu sempre lembro dessa história. Era um casal onde ele era muito, muito narcisista uhum, e ela era uma dona de casa que muito querida, que ela investia muito nesse casamento. E um dia eu chamei uhum, os dois e eu pedi assim, olha, se você fosse pedir para os dois, olha, se vocês fossem, né, um objeto, um personagem, um animal, o que uhum. você seria? Sabe qual foi a resposta dela? Eu lembro Qual? que ela disse assim: eu acho que ele é o Zé Carioca e eu sou um cabide. Ah, uhum, um E eu acessório. pedi assim: Uhum. como você acha que é o relacionamento de um Zé Carioca com um cabide? Ela falou assim: dá para entender por que, que o Zé Carioca sempre chega das festas e coloca o Sim. chapéu no cabide. Uhum, Eu me sinto uhum, igual. Esse uhum. era um Olha. casamento de muitos anos e, Uhum, obviamente, por questão de saúde mental dessa mulher, foi para o divórcio. Essa mulher, uhum. ela teve um tempo para ela se organizar, porque ela era dependente financeiramente dele. E hoje Sim. ela conseguiu superar de forma saudável isso, mas ela levou muito tempo para fazer a Ah, identificação com disso tudo, certeza. Com certeza. Não, a né? Então, recuperação é um processo árduo, mas possível, muito possível. E aí, por exemplo, quando você estava falando sobre a exclusividade, isso é clássico, porque quando a pessoa começar a questionar o narcisista, ele vai começar a tentar trazê-la para longe do sistema de apoio dela. Então, ela vai começar assim, o narcisista começa a falar mal dos pais, começa a falar mal dos irmãos. da Não assim, terapeuta, não estamos falando de limites emocionais. mas Estamos é isso mesmo. falando de assim, eles são bandidos, eles querem roubar você, eles da terapeuta, sua terapeuta serve nada, você está rasgando dinheiro, você está perdendo tempo. E aí e por aí vai. Então, quando o narcisista consegue ver, né, que a pessoa tem um nível de consciência que ele começa a não gostar do que está sendo feito e começa a desafiar a pessoa. O que acontece? O gaslighting. O termo gaslighting, ele vem assim, de um filme, 1940, que foi publicado, que chamava Gaslight, ou seja, gás de lamparina, e era um homem que era casado com uma mulher rica, ele veio de outro nível social, mais inferior,
e ele abaixava toda a luminosidade da casa para que o sótão, o andar de cima, ficasse mais claro. Ou seja, a distribuição de gás ia para cima e a casa ficava escura. Ele começava a vasculhar as coisas dela para roubar dela os pertences dela. Ou seja, aí quando ela começava a questionar, cadê tal coisa? O quê? Não sei, você tá ficando louca? Fulano de tal tá aqui, veio aqui, ciclano pode ter roubado, não sei. Então, o que que acontece? Esse termo se inseriu no campo psicológico para definir quando alguém questiona a sua realidade. Ou seja, você chega na presença do narcísico e você fala assim, olha, fulano de tal, eu não gosto da forma que você me trata quando eu não concordo com você. Você não pode me tratar assim, tá bom? Amo você, não fale assim comigo. Isso é um confronto saudável. Mas o narcísico vai falar assim, você é muito sensível, mimimi. Você, tudo te machuca, tudo é dodói, tudo... E aí a pessoa começa a falar, uai, eu acho que eu sou muito sensível mesmo. Eu sou muito mal resolvido. Eu venho de uma família tal. E aí você adiciona a fase inicial do fluxo do relacionamento. Agora um gaslighting poderoso desse, essa é uma das maiores razões para as pessoas chegarem na esquizofrenia. Gente, tudo a ver. Porque ela tá assim, ela tá enlouquecendo. Quem sou eu? E ela não sabe nem pedir socorro, né? Não, porque não sabe. Ao redor dela vai ter uma mãe que já falou um tempão, saia dessa relação, minha filha. Né? E aí ela não tem para quem pedir ajuda, né? É um sofrimento psicológico, emocional, é um grito silencioso, porque você imagina o desespero de você gritar e o som não sair. E as pessoas não te entenderem. Para pensar. E você, com medo da punição do parceiro narcísico ou do personagem narcísico, ele vai punir você por ter procurado ajuda. Então, você está com medo de pedir ajuda porque as pessoas não te entendem. Você está com medo de pedir ajuda porque você vai sofrer na mão do narcisista. Então, fica um beco sem saída tão grande, tão desesperador, que as pessoas, muitas, enlouquecem. E quanto menos, por exemplo, no Brasil, né, eu estou usando o Brasil em termos de conhecimento amplificado sobre esse assunto, ainda está no começo. Então, quanto mais as pessoas entenderem hoje o que significa, quando alguém te pedir ajuda, você vai, peraí, deixa eu ver se isso está acontecendo. Deixa eu estender uma mão de socorro aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para o final sobre esses how-tos, os comos, né? Mas, deixa doutora eu te Karine, pedir, por favor. como é que lida? Vamos supor aqui que quem nos escuta está pensando assim, tô casada, identifiquei esses traços, Felipe, me sinto envergonhada de contar para as amigas ou para a família, estou vivendo isso sozinho. Como que eu lido? Sim, existem duas abordagens, né? Uma que eu não concordo, outra que eu imagino que nós cristãos iremos concordar, né? Grande parte da sociedade, do campo da psicologia, tem um discurso que quando o narcisista é identificado, perca as suas esperanças e comece a construir uma vida periférica, onde você encontra significado e vida. Eu não concordo com isso. Eu acho que é muito possível a gente ir por um outro caminho. No primeiro passo que eu daria, se uma pessoa estiver num casamento com um narcisista ou com uma narcisista, que é mais difícil sair, porque amizade, trabalho, até a família extensa, você consegue um distanciamento, mas casamento é ali, né? Eu começaria com o posicionamento. Primeiro que agora você identificou toda a disfunção, toda a dança, todos os principais sintomas, né, dessa dinâmica, você vai parar de se duvidar. Você vai parar, peraí, eu não gosto da forma de quando meu marido ou a minha esposa gritam assim comigo e eu gostaria de confrontá-lo ou confrontá-la, e você não vai estar mais numa posição de confusão. Peraí, é coisa da minha cabeça? Não é coisa da minha cabeça? E quando um gaslighting vier,
desse narcisista, você vai estar pronto ou pronta para lidar com isso. Ela pode falar, ele ou ela podem falar assim, mas quando eu grito com você, é porque você não me dá saída. Peraí, eu dou saída sim, nós podemos conversar, nós podemos abaixar o volume. A única pessoa em controle de você é você. Ah, mas que não sei o que. Então, gradualmente, essa argumentação começa a perder o poder que uma vez tinha. Número 2, eu imediatamente procuraria intervenção psicoterápica. Imediatamente. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não estão treinadas para uma intervenção. Né? Quem sabe um dia isso possa acontecer. Mas, quando você traz um profissional neutro para a relação, ambos os lados vão ser claramente lidos. E você vai conseguir definir o que é o que. Limites podem ser impostos, negociados. Então, doutora Karine, por exemplo, quando você recebe um casal no seu consultório, né, ou com um dos cônjuges clássicos narcisistas, qual que seria... Eu vou perguntar para você que tem muitos anos de casada e de estrada. Uhum. Qual intervenção imediata você tentaria fazer para a vítima? Não para o abusador, mas para a vítima que quer o relacionamento, né, restaurado. A primeira coisa que eu diria, eu acredito que a primeira questão, a pessoa precisa ter clareza dela em primeiro lugar. Segundo lugar, ela tem que ter noção que ela vai pedir uma, ela vai pedir duas, ela pede três, ela vai pedir quatro, ela vai pedir 10 vezes. Ele ignora. Então, ela tem que estar preparada. Eu gostei da tua palavra quando você disse treino. Gente, isso é um treino igual de exército. Que nem o Felipe está dizendo aqui, né? Ah, vamos colocar um posicionamento, vamos começar a colocar limite ao ponto aqui, né? Sim. Eu vou colocar o limite até onde um vai, até onde o outro respeita. O narcisista, ele além de desvalorizar, ele desconsidera o limite. Se eu fizer assim e eu pedir para você vir até aqui, ele ignora a tua fala. Então, você vai ter que ter muita força emocional de dizer assim, ó, até aqui. Não quero que passe daqui. Tenha firmeza, Exatamente. gente. Não tem... E isso... Por que eu estou trazendo... Acho que essa pergunta é relevante, Felipe, porque muita mulher me pede assim, né? Karine, mas e a Bíblia? Né? E o lado cristão? O que eu faço? Gente, entendam o seguinte. O lado cristão, ele não é paradoxal ao tipo de definir como Deus enxerga que a mulher precisa ser tratada. Sim, é verdade. Então, é verdade. Então a mulher abuso que é se intolerável. confunde, ela fala assim, será que eu tenho que me submeter a essa realidade? Não. Nós temos que entender que existe a necessidade, e eu falo isso com a maior clareza, porque eu já vi a Dev falar sobre isso, eu já vi literaturas cristãs sobre isso, já vi literaturas que não são cristãs falando sobre isso. O caminho é sempre pontual em relação à questão do limite, de um limite claro, de uma sobrevivência antes que a pessoa tenha uma somatização fisiológica. Porque a gente vê mulheres... Felipe é muito forte, assim. As mulheres começam a ficar com falta de ar na briga. Sim, com certeza. Elas começam a ter uma coisa, assim, de ter respiração, porque elas querem lutar por uma relação. Elas não sabem mais o que elas fazem. Então, é uma tristeza para essa família. É muito difícil. Por isso que o tema do que a gente está falando hoje, Felipe, é muito, muito salutar. Sim, com certeza. Só que é uma luta sozinha, às vezes, né? Quantas mulheres lutam sozinhas? Elas não têm apoio de quem é da família, porque dependendo do nível, existem 5 tipos, né, de narcisista. Eu até queria te perguntar aqui, ó. Eu vou só citar, eu vou só te pedir para você desenhar os mais sutis e perigosos, tá? Sim, são 5 tipos, gente. É o grandioso, o escondido, o antagonista, o benevolente e o maligno. Eu vou pedir que você só desenhe o escondido. Como que eu identifico um narcisista escondido e como que eu identifico um narcisista benevolente? Porque eles são quase
uns amores. Um Você anjo. compra, Uhum. você compra ou não compra? Eles são, você quase coloca no colo pela fala deles, Sim. né? Sim, com certeza. Bom, primeiro que quando você tiver, o que vai mais definir esses indivíduos, né, como o escondido ou o oculto, e o benevolente, ou existe também um outro termo chamado comunal, né, que é uma pessoa muito dada à filantropia. Eles geralmente não vão ter aquele carisma encantador, estonteante, aquele charme que o clássico teria, que o grandioso teria, né? Então, eles vão mais para as obras e as atividades, procurando todo o louvor e adoração possível para eles, para suprimento para eles, e eles são muito mais sutis, mas eles vão ter, com certeza, falta de empatia, vai existir. Eles vão ter o senso de superficialismo, porque assim, o trabalho benevolente ele tem que ser fundamentado numa causa genuína. Não porque eu quero louvor das pessoas, não porque eu quero ser admirado e aparecer no jornal e ser chamado do maior possível. Não. Então, esses sintomas vão começar a aparecer para denunciar essas motivações. Você vai ver também a tendência a ir é muito comum dentro de um narcisista comunal ou benevolente, ou o oculto, o escondidinho. Existe também, dentro do oculto, o perfil que é vitimista. Então, tudo me deu errado, tudo me foi feito errado, eu nasci na família errada, eu nasci no país errado. E ele gera uma narrativa de pena, de dó. Então, ele não vai para o lado da grandiosidade, ele vai para o lado do vitimismo, Da dó, né? da Do dó. coitado de mim. Dó. E aí o fluxo comum, né? O ciclo comum da idealização, existe love bombing, sim, com os ocultos e com os benevolentes. Acontece de uma maneira um pouco menos intensa, não de Hollywood, não de, né? Por exemplo, prepara o Ele fala assim passaporte para para ir jantar você: comigo. eu Não só existe isso. vivo, eu só fico bem se eu tô com você, Exatamente. né? Então, Vamos sair. Aí você fala assim: vamos lá no aniversário do fulano de tal. Ai, mas será? Porque assim, olha, eu quero tanto ter só você para mim hoje de noite, não tô afim de interagir, exatamente. pessoal. E, gente, aí Uhum, vai entrando para um padrão antibíblico mesmo, porque Provérbios uhum. 18 diz assim, ó, aquele que se isola busca interesses egoístas e está fora Sim, da sabedoria. sim, Então, quando a pessoa está exatamente. começando a te levar para longe, indo para o isolamento, querendo te deixar como uma aranha, Exclusividade. Uhum, né? Aquela uhum, teia de aranha, e você tá lá, aquela uhum, aranha lá na pontinha ali do teto. Comece a desconfiar, tem coisa, um homem seguro, uma pessoa segura, uhum. ela quer mais que você. Meu Amplifique. Deus! Que você cresça, que você aumente os seus relacionamentos, que você contribua e receba. Esses são sinais essenciais de uma relação saudável. E isso é longe disso. Mas, doutora, você explicou assim de uma maneira muito, muito clara, né? E eu gostaria de trazer um pouco agora de esperança também para os relacionamentos no âmbito de amizade, no âmbito Uau! de namoro, né? Mas assim, eu acho que, como a gente leva muito para o casamento, porque é uma relação, né, exclusiva, trancada, Uhum. permanente, nós não podemos esquecer também o tanto que isso acontece nos outros ambientes e também dentro de famílias, como, por exemplo, e se os seus pais, um deles é narcísico? E se a sua irmã, a sua prima, e vamos voltar que para a pessoa ser considerada narcísica, não é uma pessoa só imatura ou uma pessoa que gosta de se vestir bem, não, não. Uma pessoa que exibe pelo menos 5 dos 7, né, pilares que nós descrevemos. Você precisa, com certeza, da mesma maneira que faria no casamento, se posicionar. E ainda mais, se posicionar sem tanto medo de uma separação, porque ela é muito possível. Né? O casamento ainda vai te manter dentro daquele perímetro, mas com relacionamentos de família ou de amizade, vai vir com certeza um grande discurso de culpa, muito gaslighting, mas você precisa também estar pronto ou pronta
para a sua vida, na paisagem da sua vida, aquela pessoa não ser mais um protagonista, né? E isso, para muitas pessoas que estão considerando o confronto, é assustador a nível assim, asfixia, que você estava me falando antes, das pessoas, Sim. da mulher que vai confrontar, a pessoa que vai confrontar o amigo, que vai confrontar o primo, por quê? Porque está sendo uma vítima direta daquele comportamento. Muita gente fica tão sem chão de imaginar que a minha vida não vai ser mais com essa pessoa sendo meu melhor amigo, com essa pessoa sendo, né, a pessoa com quem eu vejo todos os dias, ou mesmo no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? Porque mexe com o seu sustento. Então, se você tem ali um Mexe diretor com ponto de narcísico, segurança, né? com certeza, com a sua sobrevivência logística. Então, se você tem um diretor narcísico que começa a exibir o ciclo normal, né, e te descartar, de repente você é louvado, de repente você é descartado, essa dicotomia, né, e você decidir, olha, eu não quero estar mais subjugado a esse diretor ou a essa diretora, qual for a situação. Você precisa de ter muito cuidado com quem você vai abrir. Por isso que nós sugerimos aqui, né, uma intervenção psicoterápica, uma Terapêutica. triangulação, Gente, uma né? pessoa não consegue, uma pessoa não Uhum. consegue sair disso Não. E a sozinha. pior coisa que uma pessoa pode fazer dentro de um ambiente de trabalho onde o narcisista está influenciando é falar com seus colegas. Missão suicida. Vou deixar bem claro. Se você Verdade. quiser estragar a sua vida, sabotar a sua vida, no momento que você teve um ponto de mutação, onde você falou, peraí, eu não quero mais isso, aí começa a falar com colega A, colega B, colega C, colega D, e aí as coisas... Por quê? O narcisista, ele tem o próprio sistema de apoio dele. Ele tem o que é chamado de macacos voadores. A gente não vai conseguir entrar muito nesse assunto, porque é muito profundo. Mas ele tem as pessoas que estão habilitando ele estar nesse círculo, nesse comportamento. Ele tem subsídio, ele tem louvores, ele tem afirmação. E essas pessoas, muitas vezes, podem receber de você uma abertura vulnerável e ir lá e contar para o narcisista. E o narcisista, muito tranquilamente, vai fazer uma demissão. Então, eu sugiro assim, quando você vá para fora desse sistema, peça ajuda e comece, sim, a Se imaginar a sua vida em outros organize, cenários. Uhum. né, Felipe? Se organizem, não tomem atitudes rápidas, De jeito nenhum. entendeu? O pessoal está De pedindo jeito aqui, nenhum. vai ficar salvo? A gente podem ficar Vai. tranquilos, vai ficar Vai salvo, ficar. sim. Uhum. A gente vai colocar. Vai ficar no meu Instagram e no Instagram do Felipe. Dá, né, para colocar nos dois, salvar nos Dá, a dois, né? gente faz em colaboração. Uhum. Ótimo. Então, Com assim, certeza. não tomem atitudes rápidas. Vocês precisam se organizar nos movimentos, porque a própria palavra fala assim, ó, que os astutos, que os filhos da luz não têm a mesma estutícia que os astutos. Então, às vezes, você que embarcou numa situação como essa, você não tem a mesma manha que o outro, às vezes do outro manipular, às vezes alguém, uma outra amiga, ou os colegas de trabalho, ou falar, nossa, ou ainda às vezes até de sabotar teu trabalho para poder Sim. fazer de algo de prejudicial, algo que te prejudique, né? Eu, inclusive, eu quero falar aqui, o pessoal está dizendo como é que a gente faz, né? A questão de terapia. Gente, às vezes a pessoa fala que não tem condição de pagar. Eu vou falar de verdade. Não existe questão de não pagar, existe questão da tua saúde mental. E eu estou falando porque se hoje eu tivesse uma situação dessa, eu procuraria o Felipe. Sim. Por que eu acionei essa live, né, Felipe? Foi porque, pela graça de Deus, eu não estou dando conta da lista de espera lá da clínica. E é muita gente pedindo, e o povo manda e pede ajuda e fala, Karine, por favor, me ajude, me atenda. Eu tô com a fila parada lá, tentando fazer o negócio andar. E aí surgiu o Felipe na minha vida lá no Congresso de Diante do Trono agora, na semana passada, né, Felipe?
Uhum. A gente já tinha se conhecido, né? Foi através da Sim, Monique, sua esposa. E aí o que sim. aconteceu? Eu falei, Senhor, ele pode ser a resposta para muitos pacientes que às vezes eu não consigo atender na clínica, que Sim. já estão na fila de espera. Uhum. Gente, se vocês se identificam, liguem, mandem um direct para o Felipe, ele vai ajudar Uhum. vocês, porque eu me Sim. sinto com o coração tranquilo, de alguma maneira, de poder ajudar mesmo Uhum. à distância, sabe? Sim. Porque eu Uhum. realmente, pela minha rotina, não consigo. E eu fiquei Sim. muito feliz de te encontrar, Felipe, pelo Uhum. teu conhecimento Igualmente. nessa área. Eu nem sabia que você era psicólogo, depois a gente batendo papo, não Uhum. acredito. Então, assim, Sim. eu faço questão de indicar, assim, porque às vezes é uma figura de um Uhum. homem podendo Uhum. ajudar uma mulher com uma voz masculina, com muito Uhum. respeito. Ele é Com cristão, certeza. casado, gente. É muito sério o Uhum. negócio. Não pense que a coisa aí vai trazer identificação, não. Né? De Uhum. apaixonados, né? Felipe, tem De tanta coisa que acontece. Salvador, de. É, Aham, com certeza. não é isso. Não, de forma nenhuma. Só que é uma coisa de ajudar vocês se estruturarem para poder Sim, reagirem. Então, a sim. minha dica, não reajam imediatamente. De Primeiro se jeito nenhum. organizem, se preparem, Uhum. estudem sobre o assunto, pesquisem, sei Uhum. lá, façam às vezes dois encontros contigo, né, Felipe? Minha Uhum. sugestão, porque eu te vejo objetivo, então você não vai Para me enrolar, não. mapear. Uhum. Mapeia, estabelece estratégia e vai para cima. E, gente, a vida, Deus vê vocês como meninas dos olhos. Sim, com Ninguém certeza. pode rebaixar a autoestima de vocês se não for autorizado. Então, acreditem naquela que vocês eram antes desse relacionamento. De uma mulher Uhum. que ria, que era alegre, que era feliz. Uhum. Né, Uhum. Felipe? É isso que Leve. precisa voltar a Uhum. acontecer. Uhum, com certeza. Não, eu agradeço muito, doutora Karine. E assim, eu tenho certeza que aqui nos ouve e ouvirão muitos psicólogos cristãos, né, que estão iluminando mais e mais esse assunto. E vamos fazer aí uma comunidade, um exército, né, de pessoas treinadas, claras, né, pessoas para fazerem intervenções saudáveis, né? E assim, talvez numa futura possibilidade a gente possa conversar durante as fases da recuperação, né? Porque ela não é instantânea. E eu queria deixar assim uma palavra final, né? Já que a gente descreveu e demos os passos, pelo menos os passos imediatos para que a pessoa possa fazer a recuperação, a melhora, a intervenção, o rompimento do padrão, não do relacionamento necessariamente. É, a recuperação ela pode ser não linear, ela pode ser confusa, ela pode ser árdua, mas ela é possível. Ela Ela é é possível. possível. Ela é muito possível. E olha, eu Você acha que estava ela vendo aqui. pode ser possível, acelera o processo de uma cura de um narcisista se ocorrer um afastamento abrupto, assim, abrupto não, bem desenhado, dá para ele levar um susto e dizer, não, eu quero dar um jeito O de... maior susto que o narcisista vai ter é quando você corta o suprimento de louvor dele. E quando você coloca os seus limites. Então, você, como filho ou filha de Deus, claro acerca da sua identidade, da sua autoridade como filho de Deus, você precisa começar a colocar esses limites. Isso vai ser novidades chocantes para a personagem ou para o personagem narcísico. E aí vai começar, sim, vai começar aquele cabo de guerra, vai começar aquela negociação, vai começar aquela dificuldade. E se for necessário, vai haver sim um afastamento. Vai haver sim um distanciamento. Pela Vai sua haver saúde, gente. pela Pela sua saúde sobrevivência emocional. psíquica. É. Sem dúvida nenhuma. E olha, eu quero que todos que escutam aqui, as pessoas ficaram muito engajadas. Vocês têm aí no mínimo de 160 a 180 pessoas. O número ficou reto porque eu sinto as pessoas participando com a gente. Eu queria que vocês olhassem agora nos nossos olhos e assim, saiba de nós que há esperança para a sua situação. Você não nasceu para isso. Esse não é o seu destino. Esse não é a sua sentença de maneira nenhuma. E que existe um caminho, um caminho mais alto, um caminho de negociações, de confronto, de limites, e sim, de uma restauração.
E eu creio de todo o meu coração que um narcisista pode ser restaurado à plenitude e ser uma outra pessoa com a graça e o poder de Deus. E isso vai requerer de você paciência, amor, misericórdia com você e com ele ou com ela. Estratégias Então, também. estratégias. Que o narcisista, ele é quase o assistente de Deus, né? Com certeza. Não, ele é o quarto membro da Trindade, na mente dele. Exatamente. Né? Ele se acha exatamente a quarta pessoa da Trindade. É bem isso. Exato. Doutora Karina, nós estamos sem tempo mais, mas eu queria agradecer a sua iniciativa, a sua coragem de abordar esse tema. Se você tivesse deixado para mim ter essa iniciativa para conversar algo tão delicado de maneira pública, eu iria ter que fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. Aí você, em 40 minutos, vamos embora, vamos resolver isso, vamos conversar com o povo, vamos. Então, muito obrigado pela confiança e pelo privilégio de servir. E a alegria que eu tenho, o que me dá coragem, é as mulheres que eu atendo, que sofrem muito. E foi pensando nelas, na dor delas, nas lágrimas que eu já vi, nos lenços que eu já tive que dar, e olhar para elas e dizer: vocês podem recomeçar, sim. Deus com certeza. É um Deus de recomeços, sintam-se dignas disso. E lembrem-se que a identidade de vocês, ela tem que estar na vertical, não na horizontal. Sim. Não é minha para com o outro. Isso, gente, não serve só para quem está numa relação ruim. Às vezes é para quem está numa relação excelente, maravilhosa. A identidade minha, a sua identidade, ela não pode estar minha para a satisfação que eu vivo nessa relação. Elas têm que estar eu e Deus em primeiro lugar. Então, a tua conexão, a tua identidade tem que ser primeiro com o Pai. O resto, com certeza, Deus nos acrescenta. Não é, Felipe? E você lançou em abril o livro Foguete Não Tem Ré, não é? Um assunto muito interessante para as pessoas que vão reconstruir, que vão, né, ter um senso de identidade restaurado, personalidade, de força para o movimento avante. Então, eu sugiro, eu vou colocar na descrição, depois da live, um link para as pessoas, pela Editora Vida, né? Eu lembro muito bem que é a Editora Vida que publicou. Muito e é um bem recurso lembrado. muito útil, disponível para todos, né? Começar esse senso de fortalecimento de identidade. Tá joia? E ele é um livro que ele está ajudando muitos jovens, Felipe, nas igrejas. Eles estão estudando esse livro para poder ajudar. A gente teve recentemente um grupo lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, né? Jovens para estudarem esse livro, para elas e eles se atentarem. Como que eu identifico esses sinais? Como que eu me organizo emocionalmente para poder superar tudo isso? Amém. E para todos que entenderam melhor do assunto, mas não necessariamente estão na situação, eu deixo com vocês 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Ele é um pouco longo, mas eu queria que vocês, por favor, depois lessem 2 Timóteo 3, 1 a 5, para você ter um pouco mais de clareza bíblica acerca da patologia que a gente descreveu. Tá joia? Perfeito. Muito bem colocado. Muito obrigado. Tá joia? Felipe, um abraço. Amei esse tempinho aqui. Obrigada por todos vocês que estiveram com a gente. Muita gente participando. Foi uma delícia. E eu tô feliz que a minha internet funcionou. Isso aí, muito bom, muito bom. Logo mais podemos abordar outros assuntos num futuro breve, né? E continuar a construir e levantar esse exército de pessoas conscientes, libertas, vivendo a plenitude, João 10:10, uma vida abundante que o nosso Deus veio para nos dar. Tá bom? Só isso. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, gente. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.